Queridos irmãos e irmãs sobre duas rodas, amados por Deus, hoje, enquanto abastecemos nossas despensas com alimentos que nutrem o corpo, lembremos de nossa preparação para Juazeiro do Norte, em 26 de outubro de 2025, vai além das bicicletas e treinos. É uma missão que exige corpo forte, alma alimentada pela fé e corações unidos em comunidade. Assim como São Pedro reconheceu Jesus como Filho de Deus, nós reconhecemos em cada pedalada um ato de devoção. E, como o Padre Cícero ensinou, a obediência à missão divina começa com a preparação consciente. Vamos juntos transformar cada refeição em energia sagrada, de cada quilômetro em uma prece, alimentando o corpo e espírito, irmãos. Assim como uma bike precisa de peças resistentes, nosso corpo precisa de alimento verdadeiro. Frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras não são apenas nutrientes, são dádiva que nos fortalece para a estrada. Evitemos o que enfraquecem, produtos industrializados, excesso de sal e açúcar. Lembrem-se, cada garfada é um ato de respeito ao tempo que Deus nos deu. Hidratação, água sempre, nos intervalos das refeições, nas paradas sob o sol cearense. Ela será a nossa aliada. E quando a fome bater na estrada, carregue lanches naturais, sementes, frutas secas, raízes. Afinal, como dizia Catão, só falo quando tenho certeza. Preparem-se com a mesma certeza. Escolham o que honra seu corpo e sua missão. E falar de Romaria é lembrar de Gil e Franciele, cujo brilho divino contagia a todos. Eles não são apenas companheiros de jornada, são faróis de alegria, fé e serviço. Como São Pedro, que liderou com humildade esse casal, nos mostra que a verdadeira liderança está em servir com amor. Sua presença nas estradas é um lembrete. Somos uma família. Quando as pernas falharem, olhem para eles e vejam a força de quem carrega não apenas a própria cruz, mas ajuda outros a carregarem a deles. Padre Cícero não apenas falou de fé, ele a viveu na obediência, sua submissão aos superiores, sem perder a dignidade do povo. Nos ensina que a verdadeira devoção exige disciplina e discernimento. Assim como ele, nós não pedalamos por impulso, mas por chamado. Cada subida íngreme, cada noite sob as estrelas, será um sim à missão que Deus nos confiou. E como Catão refletiu, é fácil agir, o difícil é parar e avaliar se estamos prontos. Preparem-se com consciência, treine o corpo, fortaleçam a alma em oração e escute o silêncio que fala mais alto que o cansaço. Renúncia, sacrifício e alegria. Jesus nos pede 3 coisas: renúncia, cruz e seguimento. Renunciar não é perder, mas ganhar o essencial. Deixemos para trás o excesso de bagagem física e emocional e abracemos a simplicidade da estrada,
A cruz, ela está nas pernas doloridas, no sol que queima, nas quedas que ensinam. Mas, como Padre Cícero, encontraremos alegria mesmo no sacrifício, pois cada gota de suor é um passo rumo à colina sagrada. E seguir Jesus é pedalar com certeza de que, ao final, a estalta de Padim nos esperará com recompensa celestial. Irmãos ciclistas romeiros, o dia 26 de outubro de 2025 não é apenas uma data, é um encontro marcado com a graça. Preparem-se com alimentos que santificam o corpo, com orações que aquecem a alma e com a certeza de que juntos somos invencíveis. Lembrem-se de Gil e Franciele, de São Pedro, de Catão e do Padre Cícero. Todos nos mostram que a verdadeira força nasce da fé que move montanhas e pedais. Quando a estrada apertar, repitam: não carrego só a minha bike, carrego a esperança de um povo, a bênção dos santos e a promessa de Juazeiro. Que nossas mochilas estejam cheias de alimentos puros e nossos corações do amor que não desiste. A estrada chama, a resposta é sim! E aproveito a oportunidade para sugerir: não deixe de ouvir as reflexões de Padre Cícero José, reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte. Agora, refletindo a palavra com Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sábado, celebramos com a Igreja a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Caros irmãos, hoje a liturgia nos chama a refletir sobre a Igreja na figura de seus pastores, que devem conduzi-la para que construa o reino de Deus. Na primeira leitura temos São Pedro chamando a atenção dos pastores do rebanho de Deus. Pedro, mesmo tendo a missão de chefe da Igreja, não se coloca e nem age com arrogância ou superioridade diante do povo. As palavras de Pedro revelam sua capacidade de ser líder e de conduzir o povo de Deus, a Igreja. Pedro ainda orienta os presbíteros a agir gratuitamente, sem ganância, sem interesses pessoais. Ele diz que os presbíteros devem ser exemplo, modelo de serviço e de doação aos fiéis, e não ao inimigo de Deus. Essa carta de São Pedro tem muita coisa a ensinar a todos nós, principalmente aos que têm alguma função de dirigente, líder na Igreja. São Pedro foi um bom gestor, guia eclesial. Essa virtude foi fruto de sua experiência de vida ao lado do bom mestre e de sua autêntica profissão de fé, como vemos no Evangelho. São Pedro foi o primeiro dos apóstolos a reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Temos aí o ato de fé cristão em essência. A afirmação de que Jesus é o Messias, o Salvador, esperado por séculos. Embora não tivesse ainda toda a clareza dada pela ressurreição do Senhor, o ato de fé feito por Pedro é modelo para todos nós. Ele recebeu o elogio de Jesus. Pedro era um homem feliz por acreditar no Senhor em meio a tantas opiniões diferentes. O apóstolo acolheu os discernimentos de Deus, percebeu e aceitou na pessoa de Jesus o dom de crer, a graça de reconhecer em primeira mão a sua verdadeira identidade. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus deu a Pedro, unido aos demais apóstolos, a chave da sua igreja. Chave aqui simboliza o poder misterioso que reúne e organiza a comunhão dos fiéis que se deixam unir num só coração e numa só alma. Essa unidade está enraizada na unicidade de Jesus Cristo como Redentor da humanidade. Hoje celebramos a Cátedra de Pedro. A Cátedra relembra ou faz memória a Igreja Catedral, onde está a cadeira da presidência, do governo e da direção.
Devemos também ser a sede. Com essa festa que hoje celebramos, apoiando-nos no símbolo da cadeira, realçamos a missão de mestre e de pastor conferida a Pedro por Cristo. O Senhor fez assentar sobre ele, como sobre uma pedra, todo o edifício da igreja. Simão Pedro, nascido em Cafarnaum, entusiasmado, às vezes precipitado, tem qualidades, é observante da lei e ao mesmo tempo recebe chamadas por não ter entendido bem quem era Jesus e sua missão na terra. Mas é Pedro o apóstolo das chaves, a pedra da edificação da igreja. Ele deixou o trabalho, a casa e a família para seguir o Senhor. Jesus escolheu-o como primeiro no grupo dos 12 para dirigir a igreja. Pedro e seus sucessores conduzem a igreja por ordem divina. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus foi uma virtude do padrinho. Este reconhecimento se deu de muitas formas, principalmente pelo bom cumprimento da missão recebida do próprio Jesus. Reconhecer Jesus fez o padrinho reconhecer também a autoridade daqueles que no seu tempo foram sucessores de Pedro. No que não feria a dignidade do povo, Padre Cícero foi obediente. Padre Cícero dizia, como sacerdote católico, não tem outra lei senão obedecer àqueles a quem Deus constituiu meus superiores. Graças a Deus tenho a consciência de não ter cometido crime algum e tenho sido sempre obediente aos meus superiores, como Deus e todos que me conhecem são testemunhas. Assim vemos que o padrinho escutou e seguiu as orientações que São Pedro deu aos presbíteros. Padre Cícero Romão é exemplo de igreja que é fiel à missão para a qual foi chamada. Reconheçamos Jesus e assim teremos as graças necessárias para bem viver. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.